Quando tudo está fechado, Santo Antônio entra em ação, oração de milagres imediatos. Há momentos em que o céu parece fechado, as orações parecem não passar do teto e o coração se pergunta: será que Deus ainda me ouve? É exatamente nessas horas, quando tudo parece perdido, que Santo Antônio se levanta como o mensageiro da esperança e o abridor de caminhos. Este vídeo não é apenas uma oração, é uma experiência espiritual que pode mudar o rumo da sua vida. Aqui você vai descobrir o poder oculto que Santo Antônio carrega nas mãos, a força divina que age quando o ser humano já não encontra saída. Você vai entender como ele atua quando o destino parece travado, como ele desfaz nós invisíveis que impedem sua prosperidade, seus relacionamentos e sua paz. Santo Antônio é mais do que o santo dos casamentos ou das causas perdidas. Ele é o intercessor que encontra o que foi extraviado dentro de nós: a fé. No decorrer deste vídeo, você verá por que tantas pessoas testemunharam transformações após invocar seu nome, e como um simples ato de fé pode abrir as portas que pareciam trancadas pelo desespero. Ao longo dos próximos minutos, vou te conduzir por uma jornada espiritual profunda, em que cada palavra foi escolhida para reacender sua luz interior. Mas, antes de continuar, ouça com o coração. Se você está vendo este vídeo agora, não é por acaso. Há algo em sua vida prestes a mudar, e Santo Antônio pode ser a chave que faltava. O que virá a seguir é mais do que um ensinamento. É um chamado divino para que você volte a acreditar. Permaneça até o final e descubra a oração que tem despertado milagres onde só havia silêncio. Ela não é uma promessa vazia, mas um elo vivo entre você e o poder que move o impossível. Nascido em Lisboa em 1195, Santo Antônio não foi apenas um homem de fé, mas um símbolo vivo da presença de Deus em meio às perdas e incertezas. Desde jovem, sua alma ardia pelo chamado divino. Ele renunciou à riqueza, ao conforto e ao reconhecimento terreno para seguir um propósito maior: servir ao Senhor e aos que haviam perdido o rumo. Sua trajetória é marcada por milagres que desafiaram a lógica humana, curas inexplicáveis, reencontros impossíveis e caminhos abertos onde só havia muros invisíveis. Entre todos os seus dons, um se tornou o mais conhecido: o poder de encontrar o que estava perdido. Mas esse dom vai muito além dos objetos materiais. Santo Antônio é o mensageiro que encontra a fé extraviada, o amor esquecido, a esperança soterrada pelo desespero. Ele atua como um farol espiritual que ilumina os lugares onde a alma se perde na escuridão. Em vida, sua voz ecoava com autoridade e ternura. Suas palavras tinham o peso da verdade e o perfume da compaixão. E é por isso que, mesmo séculos depois, seu nome ainda é invocado nos momentos em que o coração humano se vê sem direção. Santo Antônio não pertence ao passado. Ele é uma presença viva que continua intercedendo, abrindo portas e guiando os que caminham entre sombras. Abrir caminhos não é apenas vencer obstáculos externos, é libertar-se das amarras invisíveis que o medo, a dúvida e a culpa colocam dentro da alma. Quando Santo Antônio é invocado, ele não empurra portas físicas. Ele desperta a força interior que estava adormecida, reacende a chama da fé e faz o coração recordar que nenhum bloqueio é maior que o poder de Deus. O verdadeiro milagre acontece quando a mente e o espírito se alinham à vontade divina. Santo Antônio representa o movimento da luz em direção às trevas da desesperança. Ele age como um mensageiro entre o céu e a terra, trazendo clareza onde havia confusão, e abrindo passagens onde antes havia apenas muros de dor. Abrir caminhos é, portanto, uma ação espiritual profunda. É permitir que a vontade de Deus encontre espaço para agir. Cada oração dedicada a Santo Antônio é uma chave espiritual. Ela abre não só o caminho das realizações, mas também o das curas internas. Quando você ora com fé verdadeira, algo se move no invisível. Portas se destrancam, corações se amolecem e oportunidades começam a surgir onde antes reinava o silêncio. Esse é o sentido oculto da abertura de caminhos.
reconectar-se com o fluxo divino que nunca deixou de existir, mas que às vezes esquecemos de enxergar. Ao compreender isso, você perceberá que Santo Antônio não apenas soluciona causas perdidas. Ele devolve ao ser humano a lembrança de que o impossível é apenas um disfarce do tempo de Deus. Há momentos em que a vida parece um deserto sem fim. As orações se tornam ecos no vazio, os sonhos perdem cor, e o coração começa a duvidar se ainda há propósito no caminho. É nessa hora, quando tudo parece perdido, que a fé é verdadeiramente testada. E é também aí que Santo Antônio se aproxima, silencioso, mas firme, trazendo o sopro divino que reacende a esperança. Quando você sente que está sozinho, sem respostas e sem direção, Santo Antônio intercede por você diante de Deus. Ele entende a dor do desamparo e a sensação de estar esquecido, porque sua missão é exatamente essa: ser o sinal de que o céu não se esqueceu da terra. Ele age nos bastidores da vida, nos pequenos sinais que você talvez ignore, nas coincidências que parecem acaso, mas são toques da providência divina. O segredo é não desistir no instante em que o coração pede rendição. Quando tudo parece perdido, Deus está preparando o recomeço. E Santo Antônio é o primeiro a abrir a trilha que leva a essa nova etapa. O sofrimento é a noite antes da aurora, e o milagre começa no instante em que você escolhe continuar acreditando. Se o seu caminho parece fechado, saiba, não é o fim. É o momento em que Deus muda a direção, e Santo Antônio se torna o guia que conduz seus passos até a porta certa. Porque às vezes, para ser encontrado, é preciso primeiro se perder. Nos momentos de provação, quando o peso da vida parece maior do que a força para continuar, Santo Antônio se torna o consolo invisível que sustenta o espírito. Ele não chega com alarde, não aparece em meio a trovões, mas se manifesta no silêncio das orações atendidas, na calma que surge após a tempestade e na certeza inexplicável de que algo maior está cuidando de tudo. Sua presença é suave, mas poderosa, e quem a sente jamais esquece. Santo Antônio não promete a ausência de dor, mas a presença constante da fé que transforma a dor em aprendizado. Ele intercede quando o coração está cansado, quando o desespero quer dominar a mente e quando o medo ameaça apagar a luz da confiança. Nessas horas ele age como o elo entre o humano e o divino, levando suas súplicas até os ouvidos de Deus. Há relatos de milagres que nasceram em situações de completa escuridão. Pessoas curadas, famílias restauradas, vidas transformadas após um simples pedido feito com fé. O agir de Santo Antônio é discreto, mas profundo. Ele trabalha nas sombras, abrindo caminhos que só se revelam quando olhamos para trás e percebemos que fomos conduzidos com sabedoria. Nos dias de provação, lembre-se, Santo Antônio está próximo, sustentando o que suas mãos não conseguem mais segurar. Sua presença é o lembrete divino de que mesmo o caos tem um propósito, e que nenhuma cruz é colocada sem que haja junto dela a força para carregá-la. Feche os olhos por um instante e permita que o silêncio te envolva. Sinta o peso que carrega, as dúvidas que o cercam, as orações que parecem não ter resposta. Respire profundamente e imagine a presença de Santo Antônio ao seu lado, com o semblante sereno e as mãos estendidas em direção à sua vida. Agora, entregue tudo o que o coração não consegue mais suportar. Esta oração é mais do que palavras. É um pacto entre a sua fé e o poder do céu. Santo Antônio, servo escolhido de Deus, santo dos impossíveis, apóstolo da esperança e arauto da luz divina, venho diante de ti em humildade e confiança. Tu que foste instrumento de milagres ainda em vida, que encontraste o que estava perdido e restauraste o que estava quebrado. Volta hoje teu olhar para mim. Onde houver bloqueio, faz o caminho se abrir. Onde houver desânimo, reacende a fé. Onde houver confusão, traz a direção. Onde houver escuridão, acende a luz do entendimento. Santo Antônio, intercessor fiel, eu te suplico, remove as amarras que impedem meu progresso. Dissolve as correntes do medo,
da dúvida e da inveja. Purifica meu coração de todo sentimento que me afasta do propósito de Deus. Tu que conheces as fraquezas humanas, ajuda-me a caminhar com firmeza, mesmo quando os ventos da vida parecem contrários. Que eu não me renda ao desespero, mas aprenda a esperar o tempo de Deus com confiança e serenidade. Assim como encontraste o livro sagrado que havia sido levado, encontra em mim a fé que o sofrimento tentou apagar. Renova minhas forças, reergue meu espírito e desperta em mim a coragem de recomeçar. Que tua presença seja o farol que me guia em meio às noites escuras, lembrando-me de que nenhuma dor é eterna e nenhum caminho é impossível quando se caminha com Deus. Santo Antônio, abre meus caminhos no trabalho, na saúde, no amor e na fé. Que as portas que foram fechadas se abram agora pela vontade divina. Que o que é meu por direito espiritual me alcance, e que nenhum obstáculo terreno seja capaz de impedir o agir de Deus em minha vida. Onde houver injustiça, traz equilíbrio. Onde houver escassez, semeia a abundância. Onde houver solidão, planta companhia e amor verdadeiro. Tu que és o reencontro das almas, aproxima de mim tudo o que se perdeu. As oportunidades, as amizades sinceras, os sonhos que pareciam esquecidos. Faz-me reencontrar a mim mesmo, para que eu volte a andar na direção do propósito que o Pai reservou para mim. Santo Antônio, neste momento, coloco sob tua proteção todos os meus caminhos e decisões. Ensina-me a caminhar na luz, a agir com sabedoria e a confiar mesmo sem entender. Tua vida foi um testemunho de fé e renúncia, e é nela que encontro força para continuar. Que o teu exemplo inspire minha jornada e que tua intercessão me cubra todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro com fé: o que estava bloqueado começa a se mover. O que estava perdido começa a ser encontrado. O que estava distante começa a se aproximar. Santo Antônio, abençoa meus passos, guarda minha alma e abre diante de mim os caminhos da vitória, da luz e da paz. Amém. Existem momentos em que as palavras já não bastam, e só o testemunho tem força para mostrar que o impossível realmente acontece. São histórias que nascem do desespero e terminam em milagre. Pessoas que estavam no limite, sem esperança, e que viram Santo Antônio agir de maneira inesperada, abrindo portas, restaurando lares, curando enfermidades, trazendo de volta o que parecia perdido para sempre. Uma mulher que orou por um emprego quando já não havia mais recursos. Um pai que clamou por seu filho enfermo. Alguém que chorou por amor, acreditando que nunca mais seria amado. Em todos esses casos, Santo Antônio se fez presente. Às vezes, o milagre não vem como se espera. Vem como um desvio, um reencontro, uma nova chance. É assim que Deus age através dele. Sutilmente, mas de forma definitiva. O testemunho não é apenas contar o que aconteceu, é provar que a fé é viva. Cada pessoa que volta para agradecer se torna parte de um elo invisível que liga o céu à terra. E esse elo se fortalece cada vez que alguém escolhe acreditar, mesmo diante das circunstâncias. Quando você compartilha sua experiência, inspira outros a não desistirem. Por isso, se Santo Antônio já te ajudou, declare essa graça. Diga em voz alta o que ele fez na sua vida, para que outros também encontrem esperança. Agora, olhe para o seu interior. Existe algo que você deseja profundamente, algo que parece inalcançável. Santo Antônio está ouvindo. Ele está agindo. Mesmo que você não veja o resultado agora, o milagre já começou no invisível. A fé não é esperar que algo aconteça, é ter certeza de que já está acontecendo. Por isso, como um ato público de fé, escreva nos comentários: Santo Antônio, abre meus caminhos e guia minha vida com tua luz. Esse gesto não é simbólico, é uma semente espiritual que se planta no coração de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja sem forças, alguém que precise se lembrar de que ainda há esperança. Talvez, através de você, Santo Antônio encontre outro coração perdido no caminho. E quando isso acontecer, o ciclo do milagre continuará se multiplicando,
levando fé, luz e recomeço a quem mais precisa. Porque a fé não termina quando o pedido é atendido. Ela floresce cada vez que é compartilhada. A fé é como uma chama que nunca se apaga. Mesmo quando o vento da dúvida sopra forte, ela continua ardendo em silêncio dentro do coração. Neste instante, enquanto você ouve estas palavras, Santo Antônio caminha ao seu lado. Ele leva suas preces até Deus, recolhe suas lágrimas e transforma suas dores em sementes de vitória. Nada que é entregue com fé se perde. Tudo o que é confiado ao divino retorna multiplicado em bênçãos e recomeços. Este vídeo não é o fim da sua busca, é o começo de uma nova fase espiritual. A partir de hoje, caminhe com a certeza de que os caminhos que pareciam bloqueados estão sendo abertos no tempo de Deus. Confie quando não entender. Acredite quando não enxergar. É nesse espaço invisível entre a dúvida e a fé que Santo Antônio mais trabalha. Ele é o santo dos reencontros porque faz a alma reencontrar o Criador. Que cada palavra que foi dita aqui continue ecoando dentro de você como um lembrete. Não há vida que Deus não possa restaurar. Não há porta que Ele não possa abrir. E não há coração que o amor divino não possa curar. Santo Antônio é o mensageiro dessa certeza. Ele não age por acaso. Ele age por amor. E esse amor se manifesta quando você se permite crer de novo. Agora, eleve o pensamento e faça deste momento uma oração silenciosa. Agradeça mesmo antes de ver o resultado, porque a gratidão é a fé em sua forma mais pura. Peça sabedoria para reconhecer os sinais, paciência para esperar e coragem para seguir. O que você sente agora é o toque do Espírito Santo confirmando que a mudança já começou. Antes de encerrar, quero te fazer um convite. Não pare aqui. Continue a jornada espiritual que começou neste vídeo. Assista a seguir a oração de São Miguel Arcanjo para proteção e libertação e permita que a luz de Deus continue te guiando. Cada oração é um degrau que eleva a alma e cada passo dado na fé é um milagre em movimento. Que Santo Antônio continue abrindo seus caminhos, protegendo seu lar e fortalecendo sua fé. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. E que a paz que vem do alto permaneça em você, iluminando cada passo da sua caminhada.